Bem-vindos a mais um episódio de O Estado Mental. O meu nome é Marco Aurélio. No episódio de hoje, eu quero voltar atrás. Agora eu quero falar sobre uma coisa que eu falei há 2 episódios atrás, que foi um estudo que fala que leite é veneno. E eu falei o quanto absurdo isso é. Depois de estudar, eu falei o porquê que isso era um absurdo. Mas eu quero dar para vocês uma visão mais ampla. É assim, eu adoro ciência. Eu amo a ciência. Eu fiquei atento à sonda que passou por Plutão. Eu vejo chuvas de meteoros. Eu procuro saber muita coisa da ciência. Procuro saber sobre psicologia. Procuro saber sobre ciências exatas. Procuro saber sobre 30 mil coisas a nível científico. Por que muitas vezes nós vemos na TV um estudo científico declara que e alguma coisa absurda? Por exemplo, esse tema que leite é um veneno. A principal razão que ele fala isso é: na Europa consome-se muito leite e tem uma grande taxa de osteoporose. Ok. Os números podem não indicar causalidade. E eu vou explicar o porquê que eles não indicam a causalidade. A Europa é o conjunto de países que mais consome bebida gasificada. E existe uma correlação ainda mais predominante entre o principal componente da gasificação de bebidas e osteoporose. E por que vocês não ouvem falar disso? Talvez seja que a Coca-Cola não permite e está sempre encontrando cientistas que falam o contrário. Talvez. Ou talvez, se você culpar um leite que dá cálcio, o pessoal da PETA, que é a proteção dos animais, entre e ajude e apoie. Talvez. E vocês já entenderam agora que a ciência hoje, ou que passa por ciência, que eu não considero ciência, realmente tem a ver com quem pagou pela pesquisa? Tem uma coisa sobre os cientistas. Os cientistas têm que publicar. Eles ganham por publicação. Eles conseguem manter as verbas da pesquisa se eles publicarem em revistas científicas. Mas o que acontece? Principalmente nas ciências humanas, mas em muitas ciências agora, 50% dos estudos hoje simplesmente não são replicáveis. Pensa bem nisso. A ciência é uma coisa exata. Qualquer experiência poderia replicar. Mas não. E eu vou dizer como isso acontece. Acontece por aquilo que eles não dizem nas notícias. E quando eu falo notícias, até Facebook mesmo tem umas pseudociências bem estúpidas. Principalmente qual é o método. O método científico que levou a chegar a brilhantes conclusões. Existe no método um grupo de controle? Vimos nessa coisa do leite, não tinha. Existe no método uma amostra considerável? Por exemplo, existe uma pseudociência que falou que as mulheres conseguem fazer multitasking e o homem não. Isso foi uma pesquisa feita na década de 90 que considerou 12 homens e 15 mulheres. E depois eles generalizam para a grande população. Só essa amostra pequena, pequeniníssima, conseguiu fazer o que eles queriam. Era de interesse político deles que demonstrassem que as mulheres conseguem fazer mais do que os homens. E eles adulteraram os números para conseguir isso. E depois existem estudos estúpidos feitos em ratos
que os canais pegam e rodam com aquilo. Existe um estudo feito, você celebrar com uma taça de champanhe semanalmente faz com que o teu bem-estar cresça muito bem. Isso foi estudado em ratos. Existem diversas coisas absolutamente estúpidas. Eles te passam notícia, porque notícia é bom. Às vezes de uma coisa absurda. Mas não te mostram o método que chegaram lá. E depois, muitas vezes, são obrigados a fazer retrações. Retração científica é uma coisa muito séria. Retração num jornal, por exemplo, é uma coisa minúscula. Isso eu sei porque acontece. Porque você quer estar informado. Você quer saber mais sobre a ciência. Afinal, ciência é fabuloso. Olha para o nosso iPhone. Olha para a nossa televisão, que tem 2 milímetros de espessura quase. O avanço da humanidade na ciência é fabuloso. E os canais sabem isso. E a televisão e a rádio sabem isso. Pode até não ser publicado, mas foi um estudo que se diz científico, que fala sobre alguma coisa absurda. Eles sabem que é polêmico. Eles querem publicar aquilo porque vai dar audiência. Ciência, muitas vezes, não é aquilo que é bonito, mas é aquilo que é real. Olhem bem para essa tabela. Basicamente, tudo que você come e bebe pode muito bem ou te dar câncer ou ser a cura do câncer. Conforme você queira ler um estudo ou outro. Está errado. Ciência é uma coisa exata, uma coisa certa. E nós estamos chamando de ciência estudos feitos ou para uma marca se engrandecer. Por exemplo, no filme Obrigado por Fumar, que fala sobre a história de uma pessoa que trabalhou como diretor de marketing para vendedores de tabaco. Eles criaram um centro de estudo científico e chamaram o Centro de Pesquisa e Investigação do Tabaco. E uma das frases mais célebres desse filme, que eu adoro, eu aconselho qualquer um a ver. Uma das frases é: esse cientista é fabuloso. Se ele quiser, ele até consegue provar que a gravidade não existe. Tem muita coisa verdadeira naquele filme. E depois tem aquelas pesquisas encomendadas com intuito político. Sim, você me ouviu bem. Vimos essa coisa do multitasking que só as mulheres conseguem fazer. Isso é... Deixa eu te falar o que é o multitasking, que eu ensino as pessoas a fazerem isso. Você tem uma coisa que tem que fazer. Você vai melhorar a tua técnica até você gastar muito pouco esforço para fazer aquilo. Imagina que é ler. Você lê 10 mil livros e aí você não tem menor esforço para ler e compreender textos. Agora imagina que você quer fazer outra coisa. Você melhora a tua técnica nessa outra coisa até você chegar num estágio em que você gasta pouco esforço para fazer aquilo. E outra coisa, a mesma coisa. Depois você vai ver que você consegue fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, porque você afinou a técnica de uma de outra. É que nem um malabarista. O malabarista, o que vê é técnica e timing. Isso faz o multitasking. Não é uma coisa que nasce conosco. Tanto homens como mulheres têm dificuldade de fazer isso. E existem diversos estudos feitos com base política. Seja a Sociedade Protetora dos Animais, seja o feminismo, tem muita mentira lá no meio. Há 40 anos que existe e ainda não conseguiram provar que existe patriarquia. Quer não exista provas que existe patriarquia, você está oprimindo elas. Portanto,
não é? Existem pressões na política e pressões políticas para consumo de X, Y, Z. E também existem pressões de empresas querendo vender ou denegrir a imagem dos seus concorrentes. Essas pessoas financiam estudos pseudocientíficos e conseguem fazer uma teia de desinformação. Portanto, quando você vê que estudo científico comprova que chocolate faz bem para os olhos ou qualquer coisa assim bem estúpida, ou então que um específico produto que eles tanto e tanto que vender faz maravilhas e milagres, desconfie. Aliás, eu estou falando até mesmo para desconfiar do que eu estou falando. Não confie no que eu estou falando, procure se é verdade. Que assim, se o que eu estou falando for mentira, fale aqui embaixo aonde você encontrou que é mentira, podemos discutir isso. E se você acha que o que eu estou falando é verdade e você procurou se informar que é verdade, muito obrigado. Temos que ser céticos em relação a muita informação que nos passam hoje como verdade. Eu acredito que a população consegue ter muito mais inteligência do que a mídia acha que eles têm. Se esse episódio te ajudou, muito obrigado. O meu nome é Marco e esse foi mais um episódio de O Estado Mental.